Convidar você a estender as suas mãos aqui para frente, abençoar o nosso pastorzão também. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Onésimo, que ele, como sempre, tem sido canal de bênção entre ti e a tua igreja, que nesta noite não seja diferente. Que ele possa abrir a sua boca com toda a graça, autoridade, poder e ousadia sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Olha, nossa. Que bom. Graças e paz, amados. Tudo bem? Quase que não deu para chegar. Tinha dado um acidente aí na serra. Acho que só deu tempo do Daniel chegar em casa, escovar os dentes e vir correndo. Isso se deu, né? E quando nós saímos de casa, ainda eu coloquei no GPS o endereço de Paranaguá, apertei o endereço errado, fui parar lá em São José dos Pinhais. Olha, agora não vai dar tempo de chegar, né? Mas graças a Deus ainda nós conseguimos arrumar o nosso rumo ali e nós chegamos aqui no tempo certo, amém? Eu queria só compartilhar uma palavra com vocês rapidinho, que Deus tem colocado no meu coração. Está lá em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Essa semana nós estamos preparando ali onde eu trabalho, para uma auditoria externa. E tenho falado para o pessoal, conversado com eles sobre nós oferecermos o melhor ali na nossa empresa, não é? Eu falo para eles, vamos oferecer o nosso melhor aqui onde nós trabalhamos. Vamos oferecer o melhor, por quê? Porque nós, primeiramente, não estamos fazendo para os homens, nós estamos fazendo para Deus, não é? Então vamos oferecer o melhor, vamos fazer... preparar o rebocador onde eu trabalho, vamos deixar tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo ajeitado, não é? Para que a gente tire uma nota 10, né? Isso seria muito interessante para nós. Aí eu, pensando sobre aquilo, Deus fala no meu coração o seguinte: e para mim? Como que você tem feito as coisas para mim? Chocou, sabe, mas eu fiquei parado assim, puxa vida, né? A gente faz tantas coisas corretas para as pessoas que nós trabalhamos, no nosso setor de trabalho, e Deus fala no meu coração: como que você tem feito para mim? Como que você tem vivido? Não é? Então, o tema da nossa mensagem hoje é: para quem eu vivo? Para quem eu vivo? Em 2 Coríntios 5, 14 e 15, pode abrir por gentileza a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Esse texto me chamou a atenção quando Deus me confrontou em relação a minha vida, em relação àquilo que eu estou fazendo no reino dele, aquilo que eu estou fazendo para ele, como eu estou vivendo para Deus, não é? E nós vamos ver que viver para Deus desemboca em todas as áreas das nossas vidas. Nós vamos ver também que viver para Deus e dar o melhor para Deus começa na nossa casa, começa na nossa família, começa no nosso cônjuge, começa nos nossos filhos, começa no nosso trabalho, começa no nosso ministério. Começa no nosso ministério, não é? Em 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a palavra de Deus está declarando nessa noite que ela nos constrange. De que maneira, né? A palavra de Deus declara que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si. Então a palavra de Deus declara que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós tivemos uma experiência com a palavra de Deus, ela está declarando que agora nós não vivemos mais para nós. Por quê? Porque nós vivíamos para nós antigamente. Então eu gosto de declarar o seguinte, que nós temos um AC e um DC, um antes de Cristo e um depois de Cristo. Vou mostrar para você como era o antes de Cristo, não é? E talvez no nosso meio ainda existam pessoas que só estão no antes de Cristo, sem experimentar a graça de Deus na vida dela. Hoje nós estávamos lá, o pastor estava comentando, no nosso primeiro culto lá em Curitiba, teve uma irmã que foi lá na frente, não sei se vocês viram, o nome dela chama-se Tânia. Eu já estou chamando ela de irmã, porque ela tinha um AC. Eu acho que talvez até ela está nos ouvindo nessa noite.
não é? Ela tinha um AC, um antes de Cristo, ela não conhecia Jesus. Aí hoje ela foi no nosso encontro, que tremendo, que maravilhoso que foi. Ela entregou a vida dela para Jesus, agora ela tem um DC, ela tem um depois de Cristo. E ela precisa saber agora como ela viver em relação a isso. Então, antes de Cristo, amados, nós vivíamos, se nós formos olhar ali, eu quero só frisar um pouco sobre isso, não precisa abrir a palavra de Deus, nós vamos ver que lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver a queda do homem. A história do homem funciona assim, mais ou menos assim, queridos. Deus criou o homem e a mulher e colocou no paraíso, no jardim do Éden, não é? E a Bíblia diz que todos os dias o Senhor visitava aquele casal para ter relacionamento com ele. Mas por causa da desobediência daquele casal, eles pecaram e ficaram separados de Deus, e Deus tirou-os daquele jardim, e eles ficaram o quê? Separados de Deus, sem Deus. Aí eu fiquei imaginando, pensando o seguinte: se eles tivessem pecado e tivessem ficado no jardim do Éden, como seria o jardim do Éden? Não é? Aí eu pensei, bom, Deus chegaria lá à tarde e falaria assim para eles: olha, hoje eu vim aqui conversar com vocês. Aí Adão chegaria e falaria assim: olha, hoje não estou afim de conversar com você. Hoje eu estou afim de fazer outras coisas. Hoje eu estou afim de viver o que eu penso e o que eu acho, não é? Então, e de repente Deus chegasse para Adão e falasse assim: Adão, eu gostaria que você pegasse esse animal e colocasse esse nome aqui, ó. Aí Adão iria dizer o quê? Não, eu não quero esse nome, eu vou colocar outro nome. Ele iria falar dessa maneira no jardim. Lógico que isso jamais iria acontecer, porque Deus os tirou de lá. Mas eu fico imaginando se eles estivessem lá, vivendo na desobediência, dentro daquele jardim. Eles não iriam obedecer a Deus. Deus iria dar uma ordem, falar alguma coisa para eles, eles iriam retrucar. Por quê? Porque eles estariam vivendo para eles mesmos. Então, amados, a queda do homem, como nós vimos, a palavra de Deus declara que porque Adão pecou, todos nós pecamos e todos nós ficamos separados de Deus. A Bíblia diz que todos nós nascemos no pecado, e nós já conhecemos essa história. Só para lembrar você nessa noite, todos nós nascemos no pecado, caminhando para o inferno, e esse pecado que foi gerado em nós, porque Adão pecou e desobedeceu a Deus, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o nosso AC, e porque aconteceu isso, queridos, nós passamos a viver para nós mesmos. Passamos a viver do jeito que nós imaginamos. O pecado fez isso conosco, não é? Às vezes você pega e chega num trânsito aí, alguém fecha alguém lá, e essa pessoa vai querer tirar satisfação, e muitas vezes pagar com a mesma moeda, e chega lá para aquela pessoa e xingue, faz seja lá o que for, ou reage de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele está vivendo para ele mesmo. Ele vive para ele mesmo. O pecado fez isso conosco. Então nós temos um AC. Mas agora eu pergunto para vocês: qual é o nosso DC depois de Cristo? O que acontece quando nós nascemos e entregamos a nossa vida para Jesus? Eu queria lembrar aqui dois personagens apenas da Bíblia, o antes e o depois deles. O antes e o depois deles, o que aconteceu na vida deles? Abra lá a palavra de Deus por gentileza, em Atos 3, versículo 3, João 3, nós vamos ver aqui a história de um homem chamado Nicodemos. Só quero dar uma pincelada, porque também todos nós já conhecemos essa história, mas o que me chama a atenção é o final da história dele. Este homem, né, nós vamos ver em Atos, João capítulo 3, só pouca coisa ali. Deixa eu só achar aqui que... não estou achando aqui. João na minha Bíblia, será que tiraram? Acho que não, né? João capítulo 3 fala o relato de Nicodemos. Eu estava conversando com o pastor esses dias sobre isso lá em casa. E aqui nós vamos ver nesse relato do texto que Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus. Por que ele foi ter de noite com Jesus, Nicodemos? Não é? Porque ele era um fariseu conceituado, por medo de sofrer punição, se fosse achado com aquele chamado blasfemador, que o chamavam de Jesus. Então ele foi ter com Jesus à noite. Ele era um fariseu, não é? Ele era um religioso,
não é? E a palavra de Deus declara que quando ele chegou para Jesus, Jesus olhou para o coração dele e falou para ele que ele precisava nascer de novo. Ele precisava ter uma experiência com Deus, de novo nascimento, porque ele tinha uma vida longe de Deus, separado de Deus. E ali passou, aquele relato passou, aquele homem passou, aquela história continua passando. Mas se vocês olharem ali também, no versículo, no texto aqui de João capítulo 7, versículo 40, João 7,40, nós vamos ver aqui um depois de Nicodemos. Então nós vemos que Nicodemos, o antes de Cristo, ele era um homem religioso, ele era um homem fariseu, ele considerava Jesus como uma pessoa blasfemadora, que pregava, que falava que ele era filho de Deus, então eles diziam que ele não era filho de Deus. Então aqui nós vamos ver que Nicodemos, ele teve um antes da vida dele. O antes dele, ele era assim, ele era um fariseu, ele era um religioso. Ele não conhecia Deus, mas ele chegou até Jesus e teve um encontro com Jesus. Ali naquele momento, Jesus começou a falar a vida dele, como ele estava vivendo, como ele vivia, que ele vivia só para si. Então aqui agora, depois, passado esse versículo, ali no João capítulo 7, versículo 40, olha o que diz a palavra de Deus. João 7,40. João 7,40 diz assim: então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Jesus, estavam falando de Jesus quando ele estava se manifestando ali. Nicodemos estava naquele lugar e agora já era de dia. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais, os sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem, em relação a Jesus. Responderam depois os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Então Nicodemos, no início, antes dele conhecer a Jesus, Jesus para ele era um homem blasfemador. Então essa história de Nicodemos antes de Cristo, era um homem que vivia para ele mesmo, era um homem que vivia para as leis que eles faziam. Muitas vezes os fariseus, nós vamos olhar na palavra, eles mandavam as pessoas fazerem e eles não faziam, não é? Então ele teve um antes. O antes dele foi que ele era um homem assim. Mas quando ele foi ter de noite e Jesus abriu e mostrou como estava a sua vida, mais na frente nós vamos ver agora aqui Nicodemos de dia defendendo Jesus. Ué, mas ele não era o blasfemador? O que aconteceu com Nicodemos? Não é? Aqui agora, de dia, ele estava defendendo Jesus. E se vocês olharem mais um versículo ali, nós vamos ver mais para frente aqui, ó, no capítulo 19, versículo 38, que fala sobre o sepultamento de Jesus. 19, 38. 19, 38. Até o 40, fala sobre o sepultamento de Jesus. Olha o que declara a palavra, 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mais oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Nós sabemos que Jesus, por volta das 15 horas, ele morreu. Então era de noite? Era de dia. Certo? A primeira vez, quando Nicodemos não conhecia Jesus, ele foi ter com Jesus de dia ou de noite? Ele foi ter de noite, por quê? Porque ele tinha medo dos principais, dos fariseus também, o que as pessoas iriam achar se ele fosse de dia com Jesus, estar com Jesus. Então ele foi à noite. E naquela outra episódio atrás que nós vimos, nós vamos ver que ele foi de dia defender Jesus. Ora, ele está sendo, vocês estão agindo dessa maneira contra ele, mas ele nem se defendeu.
Será que ele não tem direito de defesa? Os fariseus ficaram irritados com ele. Falou: não estou entendendo você. Até então você o chamava de blasfemador, e agora você quer defendê-lo? E agora você quer que haja justiça na vida dele? Houve ali, nós vamos ver, se nós atentarmos para isso, vamos ver uma transformação na vida de Nicodemos, um antes e um depois, um antes de conhecer a Jesus e um depois de conhecer a Jesus. Então ele faz isso, e agora nesse capítulo que nós estamos lendo aqui, a palavra de Deus diz que foi também Nicodemos, versículo 39, foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, não é? Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer, na preparação para o sepulcro. Então aqui, nós vemos mais uma vez Nicodemos se manifestando, agora de uma outra maneira. Jesus havia morrido, e a palavra de Deus diz aqui que ele depositou ali, um composto de 100 arrastéis, um composto de mirra e aloés. E nós estávamos estudando ali, segundo um historiador, o Plínio, ele fala assim que 100 libras de um composto de mirra e aloés, pelo fato de que 100 libras, você não sabe quanto era de mirra e quanto era de aloés, eles mais ou menos, os estudiosos, e esse estudioso aqui, Plínio, ele fala que Nicodemos depositou aos pés de Jesus cerca de 5 a 8 anos de um salário de um trabalhador. É muito dinheiro, amados. Aí eu pergunto, será que uma pessoa, ela iria depositar aos pés de um blasfemador, de um homem desconhecido, toda essa quantia, todo esse valor, para que ele fosse sepultado? Eu acredito que não. Para mim, ao meu ver, olhando esses textos da palavra, porque a gente vê pelo que as pessoas estão vivendo, pelo que as pessoas estão praticando, para mim esse homem teve uma experiência com Deus. Porque jamais ele iria depositar todo esse valor aos pés de um blasfemador. Ele já estava vendo Jesus de uma outra maneira. Meu querido, eu acredito que ele ofereceu o melhor que ele tinha para Jesus. Aí entra em questão, cara, para quem eu vivo, para quem ele estava vivendo. Antes ele não estava vivendo para Jesus. Ele não estava nem aí para Jesus. Mas a partir do momento que Jesus veio e se manifestou e mostrou para ele como ele estava vivendo, vivendo para ele mesmo, vivendo para os seus deleites, vivendo para aquilo que ele achava, vivendo para aquilo que ele achava correto ou não achava correto, Jesus veio e fala para ele, aquele homem parou para refletir. De repente, ele poderia estar nos nossos dias e falar, espera aí, ele falou algo aqui, o que está acontecendo comigo? Como que eu estou vivendo? Como que está a minha vida? Para quem que eu estou vivendo? Então esse homem, nós vamos ver aqui que, pela experiência, por aquilo, pelas práticas dele, nós vamos ver que ele teve um antes e um depois. Não é grave? Nós também tivemos um antes e um depois. Agora nós precisamos saber como está o nosso depois, porque nós já sabemos como era o nosso antes. Não é? Se você parar para pensar, por exemplo, assim, como era o teu antes em casa? De repente, você, olha, meu antes em casa, eu gritava com a minha esposa. Ora, meu antes em casa, eu xingava os meus filhos. Olha, o meu antes no trabalho, eu só fazia o meu trabalho por fazer. Quando o meu patrão dava as costas, eu fazia de outro jeito. Olha, o meu antes, eu ia para a igreja, eu era um religioso, e eu não estava nem aí para as pessoas. Ou então, olha, o meu antes, eu ia para a igreja, e não estava nem aí para o que estava acontecendo no lugar. Quem estava fazendo, quem estava ajudando, quem não estava ajudando. Talvez o nosso antes fosse isso, mas e o nosso depois mudou? 100% mais? Não é? Mais um exemplo aqui, Saulo de Tarso, não é? Lá no capítulo 9 de Atos, nós vamos ver esse homem aqui, que o primeiro nome dele era Saulo, não é? E nós vemos aqui que, olhando para a vida de Nicodemos, após ele ter um encontro com Jesus, ele começou a fazer coisas extraordinárias através da vida dele para Jesus.
Então eu entendo que ele começou a oferecer o melhor para Deus. Olha agora aqui, Saulo, na estrada de Damasco, no capítulo 9, versículo 1 de Atos. Atos capítulo 9. Estou sem relógio aqui, pastor, qualquer coisa, dá um alô aí, tá? É porque hoje eu não tenho muita pressa de ir para casa, e depois vai ter um lanche gostoso aí na igreja, então, a gente pode passar um pouquinho mais aí, né, Tamires? Atos capítulo 9, versículo 1, olha só que situação, Saulo, nós vamos ver aqui Saulo, até Deus mudou o nome dele também, mas olha Saulo, antes de conhecer a Jesus, olha Saulo antes de ter uma experiência com Jesus, olha Saulo vivendo para si mesmo, olha Saulo fazendo o que dava na cabeça dele, né? Olha só que coisa interessante, Saulo diz assim, texto do 9 diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. Essa era a ideia de Saulo, essa era a visão dele. Meu desejo é acabar com essa raça de cristãos, desses pequenos cristos. Era o que ele pensava, era o que ele achava, era como ele vivia. Meu desejo, o texto diz assim que Saulo, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então de repente, né, agora nós vamos ver que na mesma estrada de Damasco, que vocês já conhecem a história também, ele teve um encontro com Jesus. E Jesus chega para ele e fala assim, Saulo, Saulo, por que você me persegues? Quem és tu, Senhor? Não é? Quem ele estava perseguindo? A igreja, ele estava perseguindo a igreja. Por quê? Ele vivia daquele jeito. E Jesus falou para ele que, ao ele estar perseguindo a igreja, ele estava perseguindo Jesus. E nós vamos ver ali quão maravilhosa, quão bonita foi a história de Saulo, a conversão de Saulo. Esse homem antes, ele tinha um antes de Cristo. E agora ele passa a ter um depois de Cristo. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Olha que loucura, né? De perseguidor, ele passa por perseguido. E lá em Atos, nós vamos ver também, capítulo 9, já li isso aqui, Atos 9, 20. Veja o que diz lá no versículo 20. Atos 9, 20. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ver se é isso aqui. 20 diz assim, versículo 19. Tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para nos levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, né? Aquele era o Cristo. Então, ele estava perseguindo. Quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou 100%, de 0 para 100. Agora ele já não era mais perseguidor. Agora o desejo maior do coração dele era anunciar a Jesus. Por quê? Porque ele já não estava mais vivendo para ele. Quando eu vivo para mim, quando você vive para você, você fala das suas coisas. Nós só falamos das nossas coisas. Eu acho engraçado, não estou dizendo que é errado, mas às vezes nós tentamos os homens, né? Como é que está teu carro? Já trocou aquelas rodas? Já colocou um negócio aqui? Não é errado isso, não estou dizendo que isso é errado. O errado é viver em função só disso. Não é? Como é que está, tal. Às vezes nós falamos só das nossas coisas. E nós começamos a ver agora aqui que essas duas pessoas que estamos olhando, como tem um monte de pessoas da Bíblia, a partir do momento que elas tiveram um encontro com Jesus, elas deixaram de falar das coisas delas. Por quê? Porque elas não viviam mais para elas mesmas. Por isso que nós lemos o texto de 2 Coríntios que diz que se o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Nós morremos ou não morremos? Nós temos um DC, nós temos um depois de Cristo, nós somos transformados. Fato é sim, que o pecado foi gerado por Adão, ele chegou até nós. Isso é uma grande verdade, mas a obra de Jesus lá na cruz fez com que nós fôssemos libertados do pecado, nós fôssemos libertados de Satanás, e agora nós passamos a viver para Deus.
E eu olho minha neta lá em casa, aquele olho tão azulzinho, que a minha filha não briga comigo agora. Eu olho para ela assim, eu fico conversando com ela. Eu falo assim: você precisa nascer de novo. Você tem um coração perverso. Se você não, mas ela é tão lindinha, né? Que é verdade? Vocês já viram a foto da minha neta? A próxima vez que eu vir pregar, eu vou colocar bem aqui, né? Então, eu falo para ela assim: você é tão linda, esses dias eu esqueci o nome dela, amado, foi até vergonhoso, não é? Imagina se eu estivesse na rua e a polícia me pegasse, falou: quem que é essa aí? Essa é minha neta. Qual o nome dela? Não lembro. Esqueci o nome dela. Acho que foi o Covid que me deixou meio assim, não é? Nossa, foi vergonhoso. A mulher começou a tirar um sarro de mim, cara. Falou: você não lembra o nome da sua neta? Falei: não vou nem tentar lembrar, porque vai ser pior ainda. Aí que eu vou esquecer, né? Então eu chego para ela, eu sento com ela, eu abraço ela e falo assim: você tem uma natureza perversa, você precisa ter um DC, né? Você precisa ter um DC, né? Mas aí você fala assim: mas ela está entendendo? Não é pelo entender, é pelo crer. Você não sabe, a palavra está sendo lançada. E eu falo para ela: você precisa nascer de novo, hein? Deus já efetuou uma obra poderosa na sua vida, você agora está no DC, mas ela não tem conhecimento da razão, do bem e do mal. Então, que eu creio que não vai acontecer, mas se ela viesse a falecer agora, ela iria para o céu, porque ela não conheceu o pecado, não é? Mas nós temos que falar isto, ela precisa ter um DC. Mas não só um descer simplesmente: agora depois de Cristo eu tive uma experiência com Deus, eu nasci de novo, estou na igreja. Mas de que jeito que nós estamos vivendo? Que qualidade tem tido essa vida em relação àquilo que nós vivíamos antes? Não é, querido? Se nós não vivemos para nós mesmos, se nós vivemos para Deus, como que nós temos que viver em relação a todas as áreas da nossa vida? Nós temos visto que temos que agradá-lo em tudo, porque Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si. Então agora a nossa vida, irmãos, a nossa vida é diferente agora. O papel principal nosso agora é falarmos daquele que transformou a nossa vida. Eu estava lembrando agora, antes de vir para cá, que o pastor comentou o seguinte, que se a gente não fala o milagre, como é que é a frase? Quando nós não testemunhamos, nós roubamos a glória de Deus. Quando nós não testemunhamos, só que quando a gente fala isso, quando nós não testemunhamos, nós roubamos a glória de Deus, nós pensamos só em milagre físico. E muitas vezes não paramos para pensar no maior milagre que houve em nossas vidas, porque o maior milagre que nós já experimentamos foi o novo nascimento. Agora, dentro desse novo nascimento, vamos colocar essa frase aí: se eu não testemunho, eu roubo a glória de Deus. Se eu não testemunho, eu roubo a glória de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual foi a última vez que você... Guarda para você no seu coração. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quanto tempo faz? Para quem que você vive? Mas essa palavra é tão pesada? Não, amados. Porque a gente vê por aí tantos lugares que se reúnem e as pessoas estão vivendo de qualquer jeito, vivendo no pecado, tirando satisfação com o próprio irmão, brigando com o irmão, deixando o ministério, largando porque não está sendo feito do jeito que ele acha que tem que ser feito. Tem pessoas que estão deixando todas essas coisas: não vou mais, porque não está sendo do meu jeito, não é? Então, se nós não estamos testemunhando, nós estamos roubando a glória de Deus. Qual foi a última vez que nós abrimos o nosso coração e falamos para as pessoas do que Ele é em minha vida, para quem eu vivo? Paulo e Nicodemo, nós vamos ver principalmente Paulo, que quando eles tiveram uma experiência de novo nascimento, eles mudaram o jeito de viver, eles mudaram totalmente. Deus efetuou uma salvação poderosa na vida dele, e ele começou a ser perseguido, porque ele começou a falar só de Jesus. O que mais era importante para ele somente era Jesus. Para ele não importava mais nada. Tanto é que nós vamos ver no texto de Filipenses 20 e 21, que ele fala assim que: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O viver é Cristo. Se eu tenho um depois de Cristo, se Deus efetuou uma salvação poderosa em minha vida, para mim o viver é Cristo, somente Ele. Eu vivo para Ele, eu faço as coisas para Ele, eu ajo para Ele, eu me manifesto para Ele, em todas as áreas da minha vida.
Essa semana eu fui comprar um remédio lá na farmácia. E a moça chegou e falou assim: o senhor gostaria de colocar o CPF na nota? Falei, cara, vou ganhar 1 milhão. Irmãos, vou ganhar 1 milhão. Amém? Vou investir metade lá em Curitiba. Vou dar o dízimo aqui. Né? Aí eu falei, moça, eu vou ganhar 1 milhão. Coloca o CPF aí para mim, tá bom? Tá. Aí ela olhou o CPF, já aparece o nome, né? Falou, nossa, que nome diferente. Onésimo, não coloquem esse nome no filho de vocês, tá? Brincadeira. Mas tem um significado. Mas que nome diferente? Logo eu pensei. Ela falou assim, eu nunca ouvi esse nome. Eu falei, logo eu pensei, nunca leu a Bíblia. Aí vem, tom, na minha mente, opa, eu vivo para quem? Para quem eu vivo? Cheguei para ela, fiquei pensando, olhando para ela, falei, Senhor, me ajuda aqui agora, Senhor. Revela um negócio tremendo aí, né? Eu falei, moça, quando eu era adolescente, naquela época não existia bullying, existia, a turma tirava sarro na cara dura mesmo, não é verdade? Agora pensa eu, já não era. A minha neta, olha aí. Né? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, não vai ter um descer. Muito obrigado, amados, né? Aí eu peguei, olhei para ela e falei, moça, como eu sofri quando eu era adolescente. Já não tinha, agora eu sou bonito, né? Mas antes eu não era muito bonito, agora eu sou bem bonito, certo, minha esposa? Olha, né? Aí eu peguei, olhei para ela, falei, sofri muito quando eu era adolescente. Sério? Sofri muito. Olha esse nome aí, ó. Chegava na escola, a professora, como é seu nome? Falei, Nelson, tinha até vergonha de falar meu nome. Eu tinha vergonha, porque quando eu mencionava meu nome na sala de aula, o pessoal tirava sarro de mim na cara dura. Aí eu ia para casa tão triste, né? Ela falou, é mesmo, mas eu tive um encontro com Jesus. Ele transformou a minha vida. E sabe o que significa meu nome? Falei para ela, né? Não, o quê? Aquele que quer ser útil. Eu quero dizer para você que Deus ama muito você. Nós somos uma célula aqui tão pertinho, não é? Eu falei assim para ela, por quê? Porque eu poderia ter falado tantas coisas para ela, mas para quem eu vivo? E se eu vivo para Jesus, como eu estou vivendo? Como eu estou agindo? Eu estou falando deste milagre para as pessoas, eu estou testificando do milagre para as pessoas. Irmãs, eu digo uma coisa para vocês, irmãos, se a gente não prega, não fala para as pessoas aquilo que Deus efetuou em nossas vidas, que foi essa salvação poderosa, nós estamos pior. Era melhor ter ficado antes de Cristo, vivendo para nós mesmos. Às vezes a gente tenta enganar a gente mesmo, porque Deus a gente não engana. Quando nós estávamos antes de Cristo, quando nós não conhecíamos Jesus, nós não vivíamos para nós mesmos, só para nós mesmos, não é? Agora faz sentido nós vivemos em Cristo, nascemos de novo, tendo nossas vidas transformadas, tendo um testemunho de vitória, que pode fazer com que muitas pessoas experimentem a mesma coisa que nós estamos experimentando. Faz sentido a gente não falar? Não faz sentido nem nós estarmos aqui. Não faz sentido, porque não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para adorar a Deus, nós somos chamados para agradá-lo, nós somos chamados para vivermos só para Ele, a ponto de nós acordarmos de manhã e falar, Senhor, põe alguém, né? Tânia, naqueles live dela lá, é poderoso, viu? Eu tento não perder nenhum. Senhor, põe alguém na minha frente, mas o que você vai fazer? Eu quero falar do teu amor, da tua graça, do que me transformou, do meu depois de Cristo. Eu quero testificar para as pessoas isto é vida, amados, e é vida abundante. Isso é tremendo, foi para isso que nós fomos chamados. Não fomos chamados simplesmente para ficarmos aqui ou não. Ouvindo a palavra, indo para casa, ouvindo a palavra, indo para casa, nós somos chamados para declararmos a palavra de Deus, declararmos para as pessoas aquilo que Ele fez em nós, uma salvação poderosa que Ele efetuou em nossas vidas, e quando nós estamos fazendo isso, nós estamos vivendo para Ele, somente para Ele, amado. Quando você acorda de manhã, quando você vai trabalhar, quando você se despede ali da sua esposa, dos seus filhos, você lembra, eu vivo para Deus, porque eu vivo para Deus e eu ofereço o melhor, o meu melhor, 100 libras, todos os dias eu ofereço minhas 100 libras, em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas, para todas as pessoas.
Olha que interessante essa frase aqui: a adoração e o viver para Deus acontece quando eu entendo as profundezas das quais eu fui resgatado. Mais uma vez eu vou falar para você: a adoração e o viver para Deus acontece quando eu entendo as profundezas das quais eu fui resgatado. Quando eu entendo. O Dutra estava comentando um texto comigo nessa manhã. Ele falou assim que nós estávamos num charco de lodo. Pensa nisso, cada dia mais afundando. De repente Deus vem e faz uma obra de salvação poderosa, envia seu Filho Jesus e efetua essa salvação poderosa em nossas vidas. Aí quando eu paro para pensar e olho para trás e vejo como eu era um miserável, desgraçado, que não estava nem aí com as pessoas, principalmente com os da minha casa, agia de qualquer jeito, tratava de qualquer jeito, afundando cada dia mais. Aí quando eu olho para as profundezas de onde eu estava, aí eu tomo consciência do que Deus fez em minha vida. Olhe para trás, olhe o que Deus fez na sua vida, olhe de onde Ele te tirou. A Bíblia fala que Ele nos tirou de um lamaçal, de um charco de lodo, e firmou os nossos pés na rocha. Olhe para trás, amados. Você tem um testemunho. Você tem algo tremendo na sua vida, poderoso. Poderoso, amados. E é isso que Deus está dizendo para nós. Para quem você vive? Você entregou a sua vida para Jesus, você teve uma experiência com Deus. Para quem que você vive? É uma pergunta para você nessa noite, para você mesmo responder. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento nessa noite. Para quem que você está vivendo? Para que você não tente se enganar. Né? Eu vejo que, estava comentando que avivamento é arrependimento também. Estamos pregando todos esses dias. É você refletir como está a sua vida, como você está vivendo, dentro dessa palavra que você tem experimentado, como você está vivendo. A partir do momento que você faz uma reflexão e vê como você está vivendo, amado, você começa a se humilhar diante de Deus. Senhor, me livra disso, tira isso que não pertence mais para mim. Senhor, não quero mais viver dessa maneira. Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero pregar a Tua palavra, eu quero anunciar a Tua palavra. Ele vem, faz um rebuliço na sua vida, Ele faz um avivamento a começar em você. E a partir de você, coisas tremendas acontecem. É isso. Eu lembrei agora, porque o Wesley vai lembrar que eu sou muito fã da Ludmila Ferber, né, Wesley? Ele sabe até imitar como ela canta, mas já está na glória, né? Tem uma canção, eu escrevi alguma palavrinha só, algumas letras, que ela fala bem assim numa canção dela. Se os músicos já quiserem vir para cá. Ele diz assim... Uma música dela diz assim: para quem eu vivo? Ela cantando. Por quem suspiro? Quem é o alvo do meu amor e devoção? A quem pertence o governo do meu coração? A quem? Quem é? Para quem trabalho? Por quem me esforço? Quem é o dono e a fonte do que tenho e sou? A quem pertence toda a honra e todo o louvor? A quem? Quem é? Por quem eu tenho dedicado a minha vida? Por quem eu tenho investido o meu tempo? Por quem eu tenho derramado o meu ser e o meu suor? Será que estou honestamente dando o meu melhor para Deus? Será? Para quem? Eu fiquei olhando aquela canção dela e falei: Senhor, eu comecei a pedir que Deus me examinasse. Para quem eu estou vivendo? Eu estou dando o meu melhor para o Senhor? Irmãos, e algo tremendo que eu vejo é o seguinte, que quando nós começamos a refletir sobre essa questão, para quem nós estamos vivendo, nós refletimos sobre as 5, não sei como chama, Deus, cônjuge, 5, tem um nome? Esqueci. 5 prioridades: Deus, cônjuge, filho, trabalho e ministério. Quando nós estamos vivendo para Deus, essas 5 áreas, elas são afetadas tremendamente. O antes de Cristo, você sabe como que você era. E o depois de Cristo, se eu estou vivendo para Deus, como estou vivendo com Ele? Será que quando Deus me chama, agora,
nesse tempo que eu já estou experimentando a sua graça, será que quando Deus me chama, eu digo para Ele, agora não posso? Venha mais tarde, vou falar com você mais tarde. Eu não tenho interesse de falar com você agora, você sabe. De repente você acorda de manhã, você tem um tempo ali para estar com Deus, aí você sai e fala para Ele, olha, eu não quero falar com você agora. Eu quero falar com você mais tarde. Para quem que você vive? Para quem? Me diga. Para quem eu vivo? Se a começar com Ele, eu não tenho comunhão com Ele, eu não tenho intimidade com Ele, eu não tenho desejo pela Sua palavra. Para quem eu vivo, amados? Aí vem uma pergunta chocante, que eu pergunto e falo assim, se eu não quero saber de Deus aqui, por que eu quero ir para o céu? Se Ele está lá eternamente, eu vou viver com Ele eternamente. Se eu não o procuro aqui, se eu não tenho comunhão com Ele, no meu depois de Cristo, que interesse eu tenho de ir para lá? Se eu não adoro, se eu não glorifico o Seu nome, se eu não falo da Sua palavra, se eu não falo dEle, naquele dia, quando nós formos para lá, Ele vai estar lá. Para que eu vou estar lá? Para que, irmãos? Não tem sentido. Sabe, amados, eu quero falar uma coisa para você. Já estou terminando. Às vezes, amados, nós passamos a viver pela alma. O nosso espírito não se alimenta da palavra de Deus. O nosso espírito não se alimenta e a gente não tem nada de Deus. A nossa alma começa a dominar a nossa vida. O nosso corpo faz o que a nossa alma quer que ela faça. E sabe o que a nossa alma quer que o nosso corpo faça? Nada. Não quer que faça nada. Quer que você se distancie de Deus. Quer que você fique longe de Deus. Quer que você não vá para a célula. Quer que você não valorize a célula. Quer que você não tenha desejo de nada. E lá em Provérbios diz assim que aquele que se separa procura os seus próprios interesses. Interesses. Para quem você vive? Cônjuge, filhos. Como você tem tratado a sua esposa? Depois de Cristo. Como você tem tratado o seu esposo? Depois de Cristo? Você pode responder para você nessa noite. Onésimo, o que você está falando é muito chocante. Eu não quero viver uma religião. Uma religião, a gente senta, vai embora e nossa vida não muda. Eu quero viver a vida de Cristo. Eu quero viver para Ele. Eu estava lá agora na nossa célula, no nosso culto. Um casal chegou, ele está online. Ele chegou e falou assim: Onésimo, mudou o meu horário de culto, não vou poder mais ir para a célula. Esse horário não vai dar mais para mim. Eu falei, puxa vida, que pena, né? Aí a esposa dele falou: você não pode estar com a gente no sábado? Eu posso estar com você até meia-noite. Se não der 8 horas, dá às 9. Se não dá às 9, dá às 10. Porque é interesse de Deus, é desejo de Deus que todos sejam salvos, que todos sejam discipulados. E eu sei do meu chamado, não é porque eu sou pastor, porque eu fui chamado para falar de Jesus. Eu fui falado para aquilo que eu experimentei. Eu fui falado daquilo que eu vivo. Você também, você também. E eu falei para ele, pode ser qualquer hora. Aí o outro irmão falou, esse horário é difícil. Vamos fazer meia-noite, 1 hora, 2 horas, vamos fazer a nossa célula, eu não tenho problema. E olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, meu ano é só metade. Metade eu fico em casa, metade eu trabalho. E uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, eu gostaria de ter o teu trabalho. Eu falei, se você tivesse o meu trabalho, você já teria se desviado. Se você tem 365 dias e não faz nada, imagine se você entrar no meu trabalho, que você fica 6 meses preso. Débora sabe disso, o esposo dela trabalha em relação a isso. Eu só tenho 6 meses no ano para estar com os irmãos, para estar em comunhão, para estar fora do meu trabalho, para manifestar a palavra de Deus. Só 6, vocês têm 1 ano inteiro.
E às vezes começa a nossa célula lá, não dá tempo de descansar não. Você chega em casa, tem que fazer uma coisa ou outra, já está na hora da célula, tem que preparar a célula. E aí o pessoal fala, mas você, como que você vai preparar? Eu vou me preparar com alegria, eu vou oferecer o meu melhor. O melhor que eu tenho, as 100 libras que eu tenho, eu vou gastar tudo. Porque eu não vivo mais para mim mesmo. Para quem eu vivo para Deus. Amados, no ministério, no trabalho também, como que você tem vivido no trabalho? A gente tem aprendido que a gente tem que fazer primeiro para Deus e depois para os homens. E aí às vezes as pessoas perguntam, por que você faz com tanta convicção? Por que você sempre faz o melhor aí? É porque eu faço primeiro para Deus. Os estudos, por que você estuda? Por que você faz isso? Por que você faz isso? Porque eu faço primeiro para Deus. E no ministério, amados, e no ministério, o nosso ministério se desemboca na igreja local e na célula. Para quem você está vivendo na igreja local? Para quem você está vivendo na célula? Eu falo para as pessoas que célula, porque Deus está ali, a Bíblia fala assim, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu creio nisso, irmãos. Ali eu estou no meio deles. Preguei uma vez sobre isso. Então eu digo para as pessoas, venha, porque você não vai sair como você chegou. Que Deus vai te abençoar. E falo a mesma coisa no culto de domingo, não falte. A não ser que você esteja trabalhando, fazendo uma coisa que não tenha. Venha, que você vai ter um acréscimo de Deus. Você vai ser um instrumento de Deus, eu creio nisso. Aí eu fico perguntando na célula, qual foi a última vez que você foi? Como você vai? Qual é a tua intenção? Como vai o seu coração para a célula? Como vai o seu coração para o culto de domingo à noite? Como você vem? Que expectativa? Aí eu venho com uma expectativa tremenda, porque eu vivo para Deus. Hoje lá na igreja Deus vai me usar. Mas o que eu posso fazer na igreja? Eu não sei o que você pode fazer. Venha ver o que você pode fazer. Às vezes você pode arrumar uma cadeira, às vezes você pode pintar uma parede, às vezes você pode limpar o banheiro. Mas se você fizer para Deus, é diferente. Agora, se você fizer para o pastor ou para o seu líder, você já recebeu o seu galardão aqui na terra. Não vale para nada. Não vale para nada. Agora, se eu venho para a igreja e eu olho a situação e vejo o que está acontecendo, e eu falo assim, não, eu vivo para Deus, eu vou oferecer o meu melhor aqui, eu não vou oferecer para o pastor, eu vou estar oferecendo para Deus. É diferente, amados. É um depois de Cristo tremendamente poderoso. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Ele quer que nós vivamos isto, amados. Vivamos isto. Seja útil na igreja, seja útil na célula. Procure o seu líder, vá para a célula, vá congregar, vá com alegria no seu coração, vá preparado para que Deus use você. Ele vai usar você, Ele vai usar você, se você estiver vivendo para Ele. Se você estiver vivendo para Ele. Vamos ficar em pé, queridos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos essa noite. Feche seus olhos antes de nós cantarmos. Feche seus olhos, por gentileza. Olhe para o seu coração agora nessa noite. Para quem você vive? Os jovens, os adolescentes, os homens, as mulheres. Seja sincero com você agora. A Bíblia diz assim que Deus, mesmo sem nós falarmos nada, Ele já sabe tudo de nós. Às vezes nós podemos tentar enganar as pessoas, mas nós não conseguimos enganar a Deus. Mas abra o seu coração nessa noite. E eu faço essa pergunta para você: para quem você vive? E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Como você tem vivido? Como você tem falado dele? Como você tem oferecido Jesus? Como que está a sua vida? Irmãos, arrependimento é avivamento. É hora de você abrir o seu coração e falar: Senhor, não tenho valorizado essas coisas. Senhor, eu não tenho valorizado. Senhor, eu vou para a célula torcendo que aquilo acabe logo. Eu vou torcendo que não tenha. Senhor, eu não tenho vontade de ir para a igreja, mas eu digo para as pessoas que eu vivo para Ele. Isto não é verdade, irmãos. Isto não é verdade.
Você sabe que não é verdade. Para quem você está vivendo? Como você está vivendo? Nós temos um antes e um depois. Se o depois for igual ao antes, é mentira. Você não experimentou coisa nenhuma. Por isso que nós temos que nos arrepender. Fala: Senhor, eu não quero viver assim. Eu quero viver esta vida. Eu quero anunciar a Tua palavra. Eu tenho experimentado algo tremendo. Usa a minha vida, Senhor. Não deixa eu falar das minhas coisas. Eu quero viver para o Senhor. Abra o seu coração, Pai, em nome de Jesus. Nós te damos graça nessa noite, Pai. Tua palavra diz assim que o coração quebrantado e contrito o Senhor nos despreza. Pai, nós vimos na Tua palavra apenas 2 exemplos de pessoas que tiveram o antes e o depois. E que o depois deles foi maravilhoso, Senhor. Eles ofereceram o melhor para Jesus. Eles ofereceram o melhor para Jesus. Senhor, eu tive um antes e agora eu tenho um depois. Mas talvez eu não esteja oferecendo o meu melhor para o Senhor, Pai. Tenha misericórdia de mim nesta noite. Muda a minha rota, muda o meu curso. Muda o meu curso, Senhor. Não deixe que eu esteja vivendo pela minha alma, mas que o meu espírito esteja se alimentando da Tua palavra. O Teu espírito testificando com o meu espírito. Meu querido, a hora que você se levantar, a hora que você começar a viver dessa maneira, você atrairá as pessoas. E antes, mais uma vez, eu estava lembrando do sal. Muitas vezes, continua com seus olhos fechados. O sal, a gente fala que ele serve para salgar, ele serve para manter o alimento. E eu descobri nessa semana que o sal, ele serve para, ele gera sede. O sal gera sede, amados. Você está gerando sede na vida das pessoas, porque a palavra de Deus declara que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você, como sal da terra, você está gerando sede na vida das pessoas, para que elas queiram Jesus na vida delas. É para nós refletirmos, amados, e mudarmos o curso da nossa vida. Senhor, tenha misericórdia de nós nessa noite, Pai. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Senhor, tenha misericórdia da minha família, Senhor. Senhor, livra-me, Pai, de eu estar vivendo para mim mesmo, falando das minhas coisas e dizendo que eu sou uma nova criatura. Me livra disso, Senhor. E dizendo que eu tive uma experiência com Jesus. Senhor, me livra simplesmente de ter um rótulo, somente um rótulo e mais nada. Me livra disso, Senhor, nesta noite, Pai. Mas aonde eu estiver, em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer momento que eu estiver, eu possa, Senhor, falar para as pessoas que o Senhor mudou a minha vida, que o Senhor transformou a minha vida, que o Senhor fez isso em minha vida. Seja assim sobre nós, seja assim sobre nós, seja assim sobre você, seja assim sobre sua casa, seja assim sobre a sua família, seja assim em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus.